Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rafael Barbosa e antes de mais nada não esquece de descer o player aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, clicar no sininho para receber todas as notificações aqui do canal, tá? Então aqui no canal a gente tem uma playlist de Química para o Enem, além de algumas aulas para ensino superior, onde eu falo aí especificamente sobre a farmacologia, a fisiologia e por aí vai. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de acompanhar todas as nossas postagens, não deixe de me seguir na rede social. Afinal de contas, por lá a gente pode ter um papo um pouco mais próximo. Então, depois da vinheta, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os conceitos fundamentais. Nós vamos definir aí alguns conceitos relacionados ao átomo que são muito importantes para a sua vida acadêmica e para os seus estudos, beleza? Então, olha só, o primeiro conceito importante que você precisa saber é o conceito de número atômico. Então, o número atômico, ele vai indicar para a gente o número de prótons de um átomo. Então, esse númerozinho menor, que vem sempre acompanhado dos átomos, geralmente do lado esquerdo, tá? No canto inferior esquerdo, ele é o número atômico e ele indica o número de prótons, ou seja, de cargas positivas que o átomo tem. Só que, em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se você pegar, por exemplo, esse cálcio aqui, que é um átomo neutro, a gente vai perceber que ele tem 20 prótons e 20 elétrons, porque ele não tem carga, constituindo assim um átomo neutro. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, que são características que nós vamos falar ao longo da nossa aula. Então, o número atômico ele foi descoberto por Moseley em 1913, 118 elementos reconhecidos oficialmente pela IUPAC, e os núcleos dos átomos permanecem inalterados em qualquer reação ou transformação química. Então, tá aqui uma foto de Moseley, né, falando um pouquinho sobre a descoberta do número atômico. Existe um outro valor também que aparece nos elementos que são disponibilizados na tabela periódica, que é o número de massa. Então, o número de massa ele indica a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Lembrando que prótons e nêutrons, pessoal, estão no núcleo, tá bem? E aí, a representação oficial pela IUPAC é que o número de massa vem em cima e que o número atômico vem embaixo. Porém, eu vou te dar uma dica super importante. O número de massa, ele é sempre maior que o número atômico, beleza? Então, todas as vezes que você for resolver uma questão, seja ela de qual vestibular for, seja de Harvard, você vai ver que o número de massa é sempre maior que o número atômico. Então, mesmo que ele inverta, lembre-se, o número maior é o número de massa. Então, por exemplo, eu tenho o urânio 23592. Ele tem 92 prótons, tem 92 elétrons, e o número de nêutrons vai ser a massa menos o número de prótons. Lembrando, pessoal, que massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, 235 é igual a Z mais N. Fazendo aqui uma conversãozinha, né, trocando os sinais, olha só, Z está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, N nada mais é do que 235 menos 92, tá? Então, o número de nêutrons vai ser 143, ok? Os átomos, eles podem formar íons. E o que são íons? São átomos com desequilíbrios elétricos. Esse desequilíbrio pode ser pela perca de elétrons e pode ser pelo ganho de elétrons. Vamos entender aqui de maneira bem simples. Eu peguei aqui o átomo de cálcio e peguei o átomo de cloro. Lembrando a vocês que o número maior sempre é o número de massa. Então, nesse caso, nós temos a característica de 40 ser o número de massa e 35 ser o número de massa. Enquanto o número menor está diretamente relacionado ao número atômico. Então, tem 20 prótons e tem 17 prótons de acordo com a anotação que está sendo dada na questão. Então, olha só, quando o cálcio perde elétrons, ele apresenta carga positiva. Então, quando ele apresenta carga positiva, significa dizer que ele perdeu elétrons. Aí você pergunta, tio Rafa, mas por que a carga é positiva? Gente, lembre-se que existe um balanço entre o número de prótons e o número de elétrons. Quando eu perco elétrons, o número de cargas positivas sobra. Por isso que quando se perde, a carga é positiva. Da mesma forma quando se ganha. Quando você ganha, automaticamente a carga é negativa porque você tem mais elétrons. Então, olhando para o cálcio, nessa condição eletrônica aqui, ele tem 20 prótons, lembrando que o número de prótons não é alterado. Ele tem 20 nêutrons, 40 menos 20 vai dar 20. E ele só tem 18 elétrons. Hoje, professor, mas não era 20? Era 20, mas ele não perdeu 2? Então, 20 menos 2, 18. Por que é positivo? Porque eu tenho prótons em excesso, tá? Da mesma forma, a gente tinha aqui com o cloro. Quando o cloro ganha elétron, ele fica com carga negativa. E ele forma um ânion. E aí, o número de elétrons dele, ao invés de permanecer inalterado, ele aumenta, dependendo da quantidade de elétrons que ele ganhou. Tudo certo? E aí, nós chegamos nos fenômenos atômicos. O primeiro fenômeno que eu vou falar para vocês são os isótopos. Então, o que são isótopos? São átomos com o mesmo número atômico.
Um detalhe importante, os isótopos, pessoal, eles são elementos idênticos, né? Eles são iguais em relação ao número de prótons. Então, os isótopos possuem propriedades químicas iguais e propriedades físicas relacionadas à massa diferentes. Na natureza existem 287 isótopos. O hidrogênio, por exemplo, tem 3 isótopos. Tem o prótio, que é o 1,1, o mais comum, mais abundante, né? 99,99% da natureza. O deutério, que é o 2,1, né? Que ele tem 0,015% de prevalência na natureza de abundância. E o trítio, que tem aí traços da natureza, muito raro de encontrar. Perceba que todos eles têm o mesmo número de prótons, mas têm diferentes números de massa. Por isso eles são chamados de isótopos. Um exemplo disso, pessoal, é a água pesada, né? Que é o óxido de deutério. Lembrando que deutério é o isótopo do hidrogênio com a massa 2, tá? Então, na natureza existem 18 tipos de moléculas de água. Cada 100 litros de água há 1 ml de deutério. Ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição um pouco diferente da água, né? Na verdade, bem diferente, tá? E ela é utilizada também como água pesada em reatores nucleares e nosso corpo, infelizmente, não metaboliza essa água, ok? A gente acaba excretando de maneira mais eficiente, tudo certo? O segundo fenômeno atômico são os isóbaros. Então, são átomos que têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o argônio e o cálcio. Eles têm exatamente o mesmo número de massa, mas têm número de prótons diferentes. Todos os isóbaros, pessoal, são elementos distintos uns dos outros, tá? Então, os isóbaros pertencem a elementos químicos diferentes, portanto, possuem propriedades físicas e químicas bem diferentes. E por último, né, e não menos importante, nós temos aí a terceira característica, né, o terceiro fenômeno atômico, que nesse caso são os isótonos. Então, tem o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons e de massa. Então, aqui eu trouxe para vocês o hidrogênio e o hélio. Se eu pegar o número de nêutrons do hidrogênio, vai ser 2, porque 3 menos 1 é 2. E o número de nêutrons do hélio também será 2, porque 4 menos 2 é justamente 2. Então, nós temos aí átomos diferentes, mas que possuem exatamente o mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Bom, minha gente, agradeço vocês ter ficado comigo nessa aula. Um beijo e um queijo. Até a próxima, se Deus quiser.